Muito boa noite a todos os irmãos ouvintes desta palavra. Hoje eu vou falar sobre o tema Seja aquilo que pregas. Para isso, eu já gostaria de pedir a todos vós que abrissem as vossas Bíblias no livro de Tito, no capítulo 2. Antes de iniciarmos com a exposição da palavra, pedia que orássemos a Deus para que Ele abrisse o nosso entendimento acerca desta palavra. Amém? Então, convido a todos vós para fecharmos os olhos e orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nós em oração para falarmos do Teu amor redentor por meio de Cristo Jesus. E como diz a Tua palavra, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E o Senhor está aqui neste grupo pela fé. Fala conosco, Senhor, na Tua palavra. Fala com cada um de nós, Pai, para a Tua honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças te damos, Pai. Lá no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia diz: vou ler uma linguagem atualizada. Diz assim, no versículo 6: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e sinceridade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada mal para dizer a nosso respeito. Então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 6, Paulo falando para Tito que deveria encorajar os jovens a serem prudentes, ou seja, a serem cautelosos, a serem vigilantes. Então, Paulo deu essa missão para Tito. Mas no versículo 7, Paulo fala algo muito interessante. Paulo fala para Tito que ele deveria ser um exemplo para os jovens que ele iria encorajar. Sabemos que encorajar, pregar, falar de Jesus aos outros jovens é um dever que todo cristão tem. Mas muitos de nós até pregamos, falamos de Jesus, encorajamos aos outros e nos esquecemos de uma coisa. Nos esquecemos de quê? Nos esquecemos de que devemos ser exemplos ou exemplares daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos. Muitos de nós até temos desejo de falar do amor de Cristo, convencemos os outros, tentamos levar os outros jovens às nossas igrejas, mas às vezes nos surpreendemos quando eles negam os nossos convites para ir a igrejas, quando não querem ouvir-nos, quando nos aproximamos a eles para falar de Cristo. Mas por que eles às vezes negam? Eu vou dizer aqui que o motivo muitas das vezes não é porque eles estão endemoniados, não é porque eles estão de coração endurecido, e sim porque eles não observam o fruto daquilo que nós testemunhamos, daquilo que nós falamos. Eles não veem o testemunho em nós. Por isso que o nosso tema é Seja o que pregas. Eu já vivi casos em que chegou uma pessoa perto de nós, né? Um suspeito crente, né? Através das coisas, depois dessa pessoa sair, através da conversa que houve ali, as pessoas ficavam a falar assim: aquilo ali, outras coisas que fala, nem parece que vai à igreja, nem parece um crente. Nunca ouviram isso? Eu aposto que já. Então é exatamente isso. Devemos ser exemplo daquilo que nós pregamos. Outro até, quando você se aproxima para falar dele acerca do pecado, ele te pergunta: você é que é santo? Te viu ontem lá no carnaval e hoje você quer me falar de Jesus? E Joe, vamos até usam assim: e Joe, vamos lá trocar de papo, pá. Fala lá de outra coisa. Então, por vezes eles rejeitam os nossos convites pela nossa atitude má, porque por vezes julgamos a eles por não serem da mesma fé, né? Julgamos por eles não conhecerem a Cristo.
às vezes não queremos ouvir o ponto de vista deles só porque não são da mesma fé com a nossa. E até eles se perguntam: mas como é que esse que diz que é crente é nervoso? Como é que esse que diz que é crente é orgulhoso e não quer ouvir aquilo que eu estou a falar? É claro que nós não devemos concordar com tudo o que eles dizem, mas devemos ter respeito, porque eles também são pessoas, são seres humanos. Fazerem a mesma parte, ou apesar de não serem da mesma fé com a nossa, nós devemos respeitar essas pessoas. Então, eles reúnem esses motivos, e interessante é que eles encontram esses motivos para poderem falar mal de nós. Mas Paulo fala para Tito, no versículo 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para falar ao nosso respeito. Olha, Paulo não disse ao seu respeito, mas disse ao nosso respeito. Quer dizer, as pessoas que demonstram mau testemunho acabam sujando todos os cristãos. Todos os cristãos. Mas, se nós fizermos boas obras, as pessoas vão olhar para nós e vão ver o exemplo e vão se envergonhar, porque não vão encontrar nada que falar de mal a nosso respeito. Hão de ver a nossa vida, hão de ver o nosso respeito para com as pessoas, hão de ver o que nós falamos, hão de ver tudo e vão dizer sim, aqui não há nada que podemos criticar. Então o Espírito Santo fala para cada um de nós nesta palavra: seja exemplo naquilo que você prega, seja exemplo de que você é um cristão verdadeiro. Devemos ser exemplos daquilo que nós dizemos que somos. Dizemos que somos cristãos, mas talvez não estamos a viver como devemos viver como cristãos. Talvez até vivemos entre as pessoas, nos grupos, compartilhamos mensagens bíblicas, mas em casa somos outras pessoas. Então o Espírito Santo fala conosco nesta palavra: seja exemplo, para que não sujes o Evangelho, não sujes os outros que se dizem cristãos, e que aqueles que não são da mesma fé com a vossa não possam encontrar motivos para poder vos julgar. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Obrigado, Pai, pela palavra. Realmente temos falhado muito. Temos falhado tanto. Nos perdoe, Pai, por estarmos a reunir motivos para que os ímpios falem mal de nós. E dessa forma, envergonhando o Evangelho, nos ajude a aplicar aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite. Nos ajude a aplicarmos no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti, como diz a Tua palavra. Sem mim nada podeis fazer. E realmente, Senhor, nada podemos fazer fora da presença de Jesus. Nos cele, nos proteja e não nos deixes cairmos em tentação, mas livres de todo o mal. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Então é isso, irmãos, a palavra dada. Sejamos exemplo naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos, para que os ímpios não tenham motivos nem argumentos para falarem mal de nós. Quem sabe depois disso, de demonstrarmos o exemplo, eles possam começar a aceitar os nossos convites, a querer ouvir aquilo que nós falamos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.